Ah, desgraçados! Um irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado, grita de dor o ferido e vocês ficam calados. A violência faz a ronda e escolhe a vítima. E vocês dizem: a mim ela está poupando. Vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade, que espécie de gente é essa? Quando campeia em uma cidade a injustiça, é necessário que alguém se levante. Não havendo quem se levante, é preferível que em um grande incêndio toda a cidade desapareça antes que a noite desça. Começa essa explanação aqui trazendo Brecht, que inclusive é fundamental, né, que a gente se pergunte que tempos são esses em que é preciso defender o óbvio. Eu sou Gabriel, sou professor de Educação Física do campus Quissamã, também integro o Núcleo de Gênero e Diversidade e o Programa de Qualidade de Vida do servidor, que tem muita relação aí com a fala da companheira que me antecedeu. Quero agradecer aí a comissão organizadora pelo convite, né, representando aqui a seção sindical do Sinasef, Instituto Federal Fluminense, e eu também faço parte atualmente da coordenação nacional do Movimento por uma Escola Popular no Sinasef. Bom, gente, preparei aqui um roteiro para a gente abordar esse tópico, né, de como a gente se protege, como a gente pode agir diante desse cenário de assédio. Primeiro, né, contextualizar. Acho que muitas falas foram extremamente pertinentes, tanto hoje quanto nos outros dias aí do evento. Infelizmente, não deu para acompanhar todas, mas com muita qualidade a gente debate esse tema, a gente se fundamenta para poder fazer com que a gente enfrente, que infelizmente ele ainda está muito presente na realidade não só do nosso instituto, como do cenário do mundo do trabalho como um todo. E esse fenômeno que ocorre nos ambientes de trabalho, né, ele produz consequências extremamente negativas na qualidade de vida e na saúde do trabalhador. E a partir do momento que isso se estabelece, ele traz perdas significativas para a sociedade, enxergando, né, o próprio quadro da nossa realidade enquanto Instituto Federal Fluminense, enquanto instituto que trabalha pela educação, pela ciência e pela tecnologia. A partir do momento que algum colega, que algum gestor, que alguém comete, né, que alguém pratica, que alguém assedia, realiza ações, né, de assédio no nosso cotidiano, é uma espécie de sabotagem à nossa própria qualidade do trabalho ofertado, a qualidade da educação, a qualidade dos projetos, porque toda aquela servidora que está afetado num quadro, como muito bem já foi exposto na fala anterior, isso vai afetar a qualidade daquele serviço que a gente precisa e deve oferecer para o conjunto da sociedade. Então, essa sabotagem ela precisa ser enfrentada, denunciada, para que a gente possa ter, né, uma qualidade de vida e uma garantia de tranquilidade para lidar, né, com as ações do ensino, da pesquisa e da extensão. E aí, gente, o assédio, né, ele cerca esse espaço territorial para exercer algum tipo de domínio. Então, as práticas de perseguição, de terrorismo psicológico, de desqualificações, de ameaçar de alguma forma com represália, de constranger, né, colegas, servidores, e até mesmo a gente precisa abordar também que essa relação de poder, no caso das instituições educacionais, também a gente precisa apontar, né, a relação com os estudantes, né, que nas atividades hoje da manhã, a gente ouviu relatos extremamente importantes. Então, a gente também precisa trabalhar para além, né, de um corporativismo, mas entendendo que é preciso ouvir, dar voz às vítimas. Né? Acho que esse é um primeiro passo. Né? Acho que fazendo uma interlocução aí com a abertura do poema que eu trouxe, né, a gente precisa sempre abrir espaço para que a vítima possa apresentar os seus anseios, as suas angústias, o que aconteceu, antes da gente estabelecer já um pré-julgamento de isolar, que essa atitude de isolamento, principalmente quando ela vem a partir dos nossos próprios pares, ela ainda é mais desgastante, ela ainda é mais cruel. Então, é fundamental que nós tenhamos um olhar, um zelo pelo conjunto dos nossos colegas. E aí, gente, como se proteger e agir, né? Eu trouxe aqui algumas questões, né, já que eu trago aqui a perspectiva também do sindicato, né, da estrutura que organiza e representa o conjunto da categoria, no nosso caso, os servidores técnico-administrativos e docentes do Instituto Federal Fluminense, mas também no caso dos estudantes que estiveram presentes em diversos momentos do seminário, a estrutura dos próprios centros acadêmicos, dos diretórios centrais de estudantes.
Essas entidades, que são entidades representativas das nossas categorias, elas são fundamentais para esse entendimento de proteção, para esse entendimento de coletividade, para esse entendimento que rompa uma perspectiva individualista no próprio cotidiano do trabalho. Então, a gente precisa também saber, né, quais são as condições que aquele nosso colega, que aquela nossa colega desenvolve e que não vem acontecendo porque pode, né, estar submetida a uma situação de assédio e que isso compromete, sim, a qualidade, né, da sua intervenção. Bom, primeiramente, assim, acho que essas entidades, né, que se organizam e atuam no conjunto da sociedade para representar, é fundamental que elas tenham, num primeiro momento, que elas desenvolvam campanhas. Porque a partir do momento que esse seminário é uma realidade, é porque a gente vivencia situações de assédio moral, situações de assédio sexual. E a gente entende essas situações como situações problemáticas, que devem ser enfrentadas e superadas. E aí, por isso, né, é fundamental que essas entidades desenvolvam campanhas. Essas campanhas são campanhas de passadas visitando os campi, material com cartaz, cartilha, vídeos, né, já que hoje a gente também tem utilizado muito as redes sociais, as plataformas virtuais para realizar alguns tipos de ações. Então, essas entidades elas devem realizar um apoio sistemático a qualquer situação de injustiça, né, como o próprio poema trouxe. Então, além dessa situação das campanhas, é preciso também desenvolver uma estrutura jurídica que apoie os servidores, as servidoras, ou no caso dos estudantes, que lidam com essa situação aí de todos os exemplos que a gente já pôde identificar, né, e relatar aí ao longo do conjunto desse seminário. Bom, a entidade, aí eu também vou travar um diálogo, né, sobre essa questão. O que é a entidade representativa, né? A entidade representativa, ela não é apenas um grupo de pessoas que está ali ocupando temporariamente um cargo de direção. A entidade representativa, ela precisa estar no entender de cada um e cada uma de nós, porque até chegar na estrutura representativa, é fundamental que o entendimento daqueles colegas, daquelas colegas que cercam, né, nos cercam no ambiente de trabalho, que a gente tenha o entendimento que o sindicato, que a estrutura coletiva é cada um de nós, não é o fulano, não é o beltrano, mas o sindicato é uma entidade que representa e é representada por cada um de nós no nosso cotidiano de trabalho. E aí, essa estrutura, por exemplo, no caso do Sinasef, da seção sindical do Instituto Federal Fluminense, é muito importante que os campi desenvolvam comissões sindicais que vão travar esse diálogo, fazer a interlocução cotidiana entre a diretoria, que é mudada a cada 2 anos, e o dia a dia no seu local de trabalho, no seu campo de atuação. Então, essa é uma questão fundamental aqui que eu acho que a gente precisa trazer para que esse apoio sistemático a uma situação de assédio, ele esteja já ali ao seu lado, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. E aí uma questão, né, que eu acho que é importante também já, né, pensando na própria lógica do grupo de trabalho aqui, em encaminhamentos, é o como se proteger. Então, acho que qualquer pessoa que lide com uma situação dos assédios já debatidos aqui, ela, no primeiro momento, ela não pode esconder isso. Ela precisa buscar ajuda. Ela precisa buscar ajuda de um colega, ajuda de um profissional, ajuda de uma estrutura que faça com que, inclusive, ela não esteja sozinha no ambiente de discussão, no ambiente de diálogo, inclusive com os assediadores. Então, essa questão também é fundamental. E a organização do sindicato, ela tem que dar esse suporte, seja por meio das condições sindicais, seja por meio da assessoria jurídica, seja por meio da sua gestão que representa naquele determinado período de tempo. Então, esse é um primeiro elemento. Para mim, também, isso é muito emblemático, porque no primeiro local de trabalho que eu vivenciei, eu passei por uma situação de assédio em que os meus colegas de área praticamente formaram uma banca ali para me massacrar de alguma forma, né? Sutil, mas dando um recado, numa reunião, inclusive, oficial, em que pediram, na época eu era professor substituto, pediram para os outros substitutos não irem à reunião para fazer um tipo de pressão. E como eu não sabia o que iria acontecer, não tive como buscar ajuda. Então, a gente também, muitas vezes, é pego de surpresa.
E aí não hesitei em colocar, né, aquela situação na boca, botar a boca no trombone, né? Porque é isso. Se a gente se cala, se a gente não expõe os assediadores, infelizmente essas práticas correm o risco de se perpetuar. Quero trazer também aqui uma outra questão importante que, né, acho não, a gente vivencia numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, em que essas situações de assédio com as mulheres, ela acaba sendo ainda mais, ainda maior, acaba acontecendo ainda mais vezes, né? E a gente hoje, né, há praticamente 3 anos, o Sinasef, em nível nacional, inclusive, tem uma política para que todas as seções sindicais, elas, para estarem no gozo pleno dos seus direitos no nosso estatuto, elas precisam cumprir com a paridade de gênero na sua diretoria. Então, hoje, nós temos que ter, no mínimo, 50% mais um de mulheres ocupando a diretoria da seção sindical. Isso é uma medida que é fundamental, porque justamente as mulheres ocupando os espaços de poder, trazendo questões que são extremamente pertinentes e dialogando também sobre essa realidade hoje no sindicato, ele realiza encontros de mulheres, né? No ano passado, houve 5 encontros de mulheres setorizados pelas regiões geográficas do país, e a partir dos relatos de colegas professoras, de colegas técnico-administrativas, foi feita uma campanha, foi desenvolvida uma campanha ao longo de todo o ano passado, com vídeos no canal do Sinasef, inclusive eu indico aqui que todos sigam, né, as redes sociais do nosso sindicato, do YouTube, Facebook, Instagram, e elas trazem aí situações que foram relatos, né, de assédio moral e sexual ocorridos ao longo do trabalho remoto, ao longo já do período da pandemia. Então, a gente precisa denunciar essas situações e o sindicato ele também tem o dever, né, de ir lá junto ao trabalhador, à trabalhadora, para defender. Não só ouvir, como defender diante de qualquer situação de opressão, de exploração e de assédio. Bom, eu vou colocar aqui também no nosso chat, eu trouxe alguns links, né? Infelizmente vai dar problema se tentar jogar agora aqui no Meet, porque eu estou só no 4G hoje, a internet aqui está 2 dias caída, então não vai. Mas eu separei todos os links aqui para indicar para vocês, tanto dessa campanha que eu acabei de citar, como de cartilhas também. O sindicato ele produz cartilhas sobre o assédio moral, sobre o assédio sexual, como a vítima pode e deve agir, como a gente identifica os assediadores e por aí vai. E aí, entrando já na parte final dessa minha intervenção aqui, para a gente ouvir também os colegas presentes, eu trouxe aqui um compilado, né, de ações, né, realizadas pelo sindicato, que eu vou botar também o link. Em 12 de junho de 2020, né, tem a notícia no portal, né, na página do nosso Sindicato Nacional, que o Sinasef processou, inclusive, o governo federal por assédio coletivo. Não é de hoje que o atual governo tem realizado uma série de campanhas de difamação, de intervenção, de autoritarismo, de negacionismo, de medidas antipopulares e medidas que atacam também a própria qualidade da educação pública. Tudo isso, como a gente falou lá no momento anterior, afeta a qualidade do trabalho que a gente vem a desenvolver. Então, o conjunto desses discursos, dessas práticas e propostas que têm sido levantadas precisa também ser denunciado no caso de um governante. Não é só no local de trabalho, como a gente, né, lida também em termos relacionados às políticas públicas com situações de assédio o tempo todo. E a gente precisa, enquanto entidade coletiva, fazer esse devido enfrentamento. Esse ano também o Sinasef do IF São Paulo... Tá. Vou aumentar. Oi? Bom, esse ano o Sinasef e o Núcleo de Gênero de São Paulo... Agora você pode fechar o áudio aí. Bom, então esse ano o Sinasef do IF São Paulo e o Núcleo de Gênero local também trouxe um material muito bom sobre assédio nas organizações, ele também está disponível. E a gente lida, né, atualmente com um cenário, né, que eu acho que a gente precisa também abordar aqui nessa fala, que é o cenário que eu trago como hipótese, né, um caminho que facilita
a realização dos assédios. O primeiro deles está relacionado à democracia nas instituições de ensino. A gente hoje tem, né, um processo eleitoral em que a gente escolhe aquele gestor, aquela gestora, tanto para os campi, para a direção dos campi, quanto para a reitoria, e a gente tem acompanhado uma série de ações por parte do atual governo de nomear o terceiro colocado, de nomear pessoas que não foram escolhidas pela comunidade. E essa situação gera uma situação de confronto, uma situação de falta de tranquilidade para você lidar no seu cotidiano. Então, ali a gente não tem mais um representante, uma representante das comunidades escolares, mas alguém que o governo quer inserir para tutelar as ações, para incidir sobre a nossa atuação pedagógica, em suma. E essa situação facilita, porque as pessoas passam a ter medo, passam a ter receio, passam a deixar de se manifestar, e também, inclusive, na própria qualidade do trabalho que a gente desenvolve. Então, essa prática de nomeações de pessoas que não foram escolhidas pelas comunidades tende a agravar situações de assédio. Um segundo cenário que também é muito preocupante, nós precisamos ficar atentos e atentas, em relação à própria proposta de emenda constitucional 32/2020, que é a contra-reforma administrativa. Bom, vou só retomar aqui mais ou menos de onde eu parei. São dois cenários que, no meu entender, já são hipóteses que facilitam um caminho de assédio nas instituições. O primeiro deles é em relação à nomeação, né, de pessoas que não foram escolhidas para gerir a sua unidade, né, a sua instituição, que tem sido uma prática constante do atual governo federal. E o segundo, em relação à reforma administrativa, essa contra-reforma administrativa que pode criar ainda uma cisão maior dentro do nosso cenário de servidores públicos. Então, alguns vão estar sob uma determinada matiz, os mais antigos sob outra. Então, é fundamental, né, que a gente tenha sempre a perspectiva o mais coletiva possível, o entendimento de união, né, de junção das forças que nós temos enquanto trabalhadores e trabalhadoras das nossas instituições. E o terceiro está relacionado ao corte de verbas, né? Como muito bem a Bárbara colocou, né, esse ambiente de competitividade, muitas vezes até exorbitante em alguns cenários, ele cria problemas entre nós. A partir do momento em que jogam aos servidores e às servidoras a responsabilidade de buscar recursos para os seus projetos, para financiar pesquisa, para financiar extensão, ou até mesmo ações empreendedoras, para garantir aquilo básico que a nossa educação básica tecnológica deveria ofertar, esse cenário é muito complicado, porque ele vai criar uma situação também de conflito entre nós, uma disputa, e que a gente não deveria ter disputa, a gente deveria ter, né, a destinação de verbas necessárias e suficientes para essa educação de qualidade. E aí, só citando, né, a palavra que tinha me fugido naquele momento, era estabilidade, né? Eu vou trazer um exemplo aqui que para mim também é sempre muito significativo. Eu fui servidor, né, de algumas outras redes de ensino, né, e eu vou citar aqui a situação na rede municipal de Saquarema. Todos e todas aí devem se lembrar de Paulo Melo, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma das grandes forças políticas aí do PMDB, né, hoje MDB do Rio de Janeiro. E eu trabalho lá, não tem eleição para a escolha dos seus dirigentes nas escolas, né? É tudo indicação. Eu era concursado, e aí, em duas ocasiões, estava na sala dos professores e a direção chegava: pessoal, atenção, reúne todo mundo aqui. Na próxima segunda-feira, o governador Sérgio Cabral virá a Saquarema para inaugurar a pedra fundamental do hospital, tal, não sei o quê. Até hoje, não, acho que não tem os hospitais, mas as pedras fundamentais foram inauguradas. Os professores concursados estão convidados a participar. Os professores contratados estão convocados a participar. Procurem fulano e beltrano para assinar a lista de presença. E não só isso, assim, não só nessas pedras fundamentais, mas as pessoas eram obrigadas a fazer campanha para os vereadores na época de eleição para poder ter os seus contratos renovados nos anos seguintes. E se a pessoa se recusasse, também teria dificuldade, inclusive, de conseguir emprego nas próprias escolas particulares do município. Então, há ali uma situação de benefício, uma situação que afeta, né, e que pressiona de uma maneira muito cruel
e aí, por isso, acho que a defesa da estabilidade ela é fundamental para que a gente tenha, né, essas condições, né, de botar o dedo na ferida. Isso aqui está errado e precisa ser enfrentado. Então, gente, caminhando aqui para o final, eu quero dizer que essas situações de assédio, né, moral, sexual, elas têm vinculação com uma realidade de poder em que está concentrada, né, nas mãos de poucos. A gente tem, como muito bem a Bárbara já apontou, a realidade de uma sociedade em que uma minoria, né, acaba oprimindo e explorando uma maioria. Então, nessas relações de opressão, exploração, isso também vai se capilarizar pelas relações de poder nas próprias instituições e que é fundamental que a gente diga em alto e bom som que os assediadores, as assediadoras não passarão. Então, é preciso lutar para enfrentar o assédio moral, sexual, para enfrentar quaisquer relações de exploração e opressão dos seres humanos sobre outras, e peço, né, faço a campanha aqui também para que todos e todas se sintam representados e representantes do próprio sindicato. Sindicalizem-se, porque o sindicato não é apenas a sua diretoria, o sindicato é cada um, cada uma de vocês, cada um de nós no nosso cotidiano. Então, hoje, não concordo com fulano, não concordo com Beltrano, mas o sindicato não é uma junção de indivíduos. O sindicato ele é uma entidade representativa. E para a gente ter estrutura, para a gente ter condições de enfrentar todo esse cenário de ataques, de assédios que a gente tem vivenciado, é preciso ter um sindicato forte. E uma diretoria ela não é fraca ou forte simplesmente porque ela quer, mas ela depende também do conjunto da sua base. Então, a base forte vai exigir um sindicato forte, atuante e que defenda os direitos da classe trabalhadora. Uma boa tarde a todos e todas.